Carregou o slide por aí, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Então, bom dia a quem mais, a galera que tá entrando na sala aí. Bom dia, Paulão, cara. Bom dia, meu. Bom dia, professor. Como é que tá esse regaço no pé aí, tio? Tomei 2 pontos no pé pra ajudar aqui. Puta que pariu, mano. Oi, pior que Paulo, não é querendo tirar, não. É real, real mesmo. Mano, a primeira vez que você mandou o bagulho, eu achei que era zoeira também. Falei, ele deu um vinho, alguma coisa lá e tá tocando terror na galera. Nada, voou sangue pra todo lado aqui. Pegou uma veia, acho que pegou uma veia meio calibrosa em cima do pé. Ai, E voou cara. sangue pra todo lado. Um cortinho Você tava. mas Não. Pode falar. Pode falar. foi pequeno, mas foi o suficiente para. Aí eu estanquei não, né? Peguei um pano, coloquei em cima para tentar estancar. Parava de sair sangue e liguei pro SAMU. Aí o SAMU veio. Aí, beleza. Aí a moça chegou, já praticamente já estava estancado. Aí ela fez um curativo. Falou, ó, não tem necessidade de descer para Santa Casa, não. Porque já estancou tudo, tal, tranquilo. Falei, beleza, melhor, né? Ela virou as costas, deu 10 segundos, começou a sangrar de volta. Aí começou a jorrar sangue de novo. Aí liguei de volta pro SAMU. Aí ela voltou. Aí ela falou, não. Aí nesse meio termo, enquanto ela não chegava, a minha pressão acho que baixou. Aí eu vomitei, passei mal. Aí eu Eita, fui pra mano. Santa Casa. Daí lá o médico atendeu, aplicou uma anestesia no pé e uma local, né? E deu os pontos, daí suturou na hora. Então o Mas, mel desceu na hora, bonito, então. mas saiu bastante sangue, lambuzou toda a cozinha aqui. Caraca. Mas você, qual que foi? Você derrubou um copo? Uma Caiu? garrafa, Que... uma garrafa de Coca-Cola, eu peguei a Coca-Cola litro para abrir, ela escapou da mão e caiu no chão. A hora que caiu no chão, voou um pedaço no pé. Ah, caralho. Aí foi Puta o merda, mano. suficiente para fazer arte. Caralho. Mas tá de boa agora? Tá com dor? Tá com alguma coisa ou não? Tá. Eu não fiquei com dor, não, professor. Ontem eu tomei um remédio, um paracetamol para dor, mas tô de boa, já tô andando meio que normal aqui já. Ontem tava meio com dorzinha, na hora que pisava no chão, acho que forçava os pontos, aí doía um pouco. Mas agora cedo mesmo eu já acordei e já não tô com dor, não. Que bom, cara. Feliz. Não, de verdade, que você é meio trollador, cara. Aí eu falei, ele derrubou alguma coisa, tá zoando a galera aí, deixa aí. Aí passou, e o pessoal começou a falar, e você falando, eu falei, não, mano, o negócio é quente mesmo. Caralho, mano, que regaço. Mas, pô, fico feliz que já tá tudo bem. Não, tô Os tranquilo, acidentezinhos de Deus. casa. Não, mas tranquilo. Bom, Um segundo de vamos lá então. bobeira. Oi? Vamos lá. Foi um segundinho de bobeira. É desse jeito mesmo, cara. Bom, bora lá então, galera. Vamos de aula. A gente já encaminhando para o final da nossa disciplina, vamos falar de fratura hoje. Lembrando, pessoal, que semana que vem nós, quer dizer, lembrando que essa semana vocês já podem pesquisar a nossa segunda atividade, tá? Que são artigos científicos com tratamento fisioterapêutico para osso. Só que aí eu quero ensaio clínico, tá? Eu quero artigos científicos voltados para o teste de tratamentos fisioterapêuticos na reabilitação de qualquer tipo de fratura óssea. Tudo bem? Algum ou algumas de vocês têm dúvida quanto a como fazer a pesquisa? Não? Eu acho que não, professor. Então, para até
até... Então, hoje é sexta? Ah, pesquisar um paper, meu. Até quinta-feira que vem. Vamos fazer assim, até quinta-feira que vem vocês mandem para mim. Eu vou abrir lá no Moodle uma atividade, deixa eu já até colocar aqui. Eu vou abrir no Moodle uma atividade. Colocar um tópico lá para vocês poderem adicionar os papers lá, tá? Mas... Professor, Oi. se tiver alguma dúvida, vai poder mandar para o senhor se tá certo, se é aquele ou não? Deve. Tá bom, obrigada. Manda no grupo da sala. É até legal que vocês mandem no grupo da sala, pessoal, que aí quem está pesquisando já vê qual artigo foi, para não ter problema de artigo duplicado, tá? Pode mandar no Moodle também, no chat do Moodle, se quiser, mandar no meu e-mail, mas se puder mandar no grupo da sala é bom, porque aí quem está pesquisando também vê, ó, esse artigo aqui já foi pesquisado, já vamos procurar outro, tá? Ou então, se quiser mandar para mim pelo Moodle, manda também. Se tiver tudo certo com o artigo, por gentileza, sobe na sala, fala, ó, esse aqui é do grupo tal, só para ajudar os outros colegas aí, para a gente não ter nenhum problema de muito trabalho duplicado, tudo, pá. Mas, por favor, tá com dúvida? Professor, esse artigo tá bom? Professor, mas vamos aí, fim de semana, segunda, terça. Se eu demorar a responder, eu vou estar trampando aqui com outras coisas, mas meia hora que eu sentar, a hora que eu for no banheiro, eu abro o Zap e respondo. Beleza? Então, sem problema. Bom, vamos lá falar de fratura, né, galera? Fratura, a gente tem que trocar essa ideia aqui. A definição diz que fratura é uma solução ou interrupção da continuidade de um osso, né? Que foi justamente o ponto que a gente comentou semana passada, naqueles 2 vídeos que nós mostramos do ensaio mecânico sobre a tíbia e sobre o fêmur dos ratinhos, tá? Então, qualquer interrupção gerada no meu osso configura uma fratura, tá? E aí a fratura, como eu bem expliquei para vocês, o nosso osso é muito resistente à compressão. A forças aplicadas em direção à região central do meu osso, de modo a aproximar as extremidades. Quando eu falo de aplicar outras forças sobre o meu osso, aplicar forças perpendiculares, principalmente força perpendicular, força numa direção diferente, a direção longilínea do meu osso, o meu osso está exposto a ser arqueado e posteriormente ser fraturado, a ter um ou mais fragmentos descontinuados do seu tecido original, beleza? Boa parte das fraturas acontece justamente por arqueamento. Eu aplico força em uma região do osso que vai ser comprimida, a outra região será tensionada, e a região tensionada é onde eu começo a ter a fratura, onde eu começo a ter o rompimento tecidual do meu tecido ósseo. A gravidade da fratura depende, em termos gerais, do tamanho da pancada que a gente vai levar no nosso osso, tá? Então, a direção, a dimensão, a quantidade de força que eu aplico sobre o osso e a quantidade de tempo que essa força está sendo aplicada no meu osso para que ele ceda e para que ele possa fraturar. E aí eu tenho alguns pontos para destacar para vocês. Quando eu tenho uma fratura e os fragmentos eles permanecem próximos e juntos aos tecidos moles, nós falamos que a fratura é simples. Como assim fratura simples? Como vocês já bem estudaram com a professora Lilian, os nossos ossos são circundados nas articulações ligamentos, tá? Em toda a sua continuidade, na região diafisária, principalmente, que está mais exposta à fratura, dependendo da carga que eu aplico, músculos, e depois eu tenho tecido conjuntivo, todas as camadas de tecido conjuntivo, subcutâneo e o tecido epitelial. Então, meu osso é rodeado de tecido mole,
tá? Eu tenho o músculo de massa magra e depois o tecido conjuntivo, que é o nosso tecido subdermal. Então, se por um acaso eu tiver uma fratura, tiver descontinuidade no segmento ósseo, separar esse osso em 2 ou mais fragmentos, porque eu vou passar a chamar de fragmento ósseo todos os pedaços do meu osso fraturado, tá? Então, se eu tiver descontinuidade do tecido ósseo, separação do osso em fragmento, se esse osso permanecer na mesma região, no mesmo lugar, envolto pelos tecidos moles originais, a fratura é simples. Agora, se ele de alguma forma extravasar essa região dos meus tecidos moles, aí falamos que a fratura é do tipo composta. E aí, nesse caso, eu posso ter eu tenho diversos tipos de fratura, tá? Mas na fratura do tipo composta, os fragmentos ósseos extravasam os meus tecidos moles. E aí pode ser só extravasar a região de músculo que envolve o osso, ou até mesmo extravasar tecido subcutâneo e depois tecido epitelial, que é o que nós vamos comumente chamar de fratura exposta, beleza? Mas o termo correto é fratura composta, aparecendo o osso da pessoa ou não. Então vamos para alguns tipos de fratura, galera. Aqui focando especificamente na liberação e na quantidade de fragmentos, tá? Eu tenho primeiramente uma fratura em galho, tá? Que é muito parecida com a fratura da tíbia do ratinho que a gente viu aquele dia, entendeu? Que o osso envergou, aí ele fraturou, mas um determinado segmento ficou unido e o outro segmento foi rompido. Na fratura em galho, eu tenho uma fratura incompleta, tá? Por que incompleta? Porque eu fraturo parte do tecido ósseo, eu não fraturo todo o tecido ósseo, como acontece aqui na fratura cominutiva, por exemplo. Eu fraturo parte do tecido ósseo. E aí, ela vai ocorrer, a fratura em galho verde, na superfície convexa do meu osso, do encurvamento do meu osso. Então, aqui, clássica situação em que o meu osso ele sofre um arqueamento, tá? Eu aplico uma força perpendicular no meu tecido ósseo, ou seja, na direção oposta, na região diafisária, ele vai envergar, ele vai arquear. E, como eu já falei para vocês, no arqueamento, eu tenho duas situações. Na face externa do meu arqueamento, eu tenho uma tensão excessiva, e na face interna, eu tenho uma compressão tecidual. Então, óbvio que se tratando de osso, a face externa, que está sofrendo arqueamento, vai estar mais exposta a ter uma ruptura no seu tecido e, consequentemente, configurar a nossa fratura, beleza? Então, a fratura em galho verde ela é incompleta, ela acontece após um arqueamento sofrido pelo meu osso, aplicação de uma força perpendicular, e ela é incompleta porque eu vou ter fratura em parte do tecido ósseo. Eu não vou separar o meu osso em fragmentos, tá? Eu vou ter uma fratura em parte do meu tecido ósseo. Aqui eu tenho um tipo de fratura chamada fratura em fissura, tá? Fratura em fissura, que é o tradicional trinquei o meu osso, né? O que acontece quando você trinca o seu osso? Você gera uma descontinuidade na superfície tecidual, configura uma fratura. Entretanto, assim como o galho verde, você não tem uma separação de fragmentos ósseos, tá? Diferente da fratura em galho verde, do qual o rompimento tecidual acontece perpendicular à continuidade longilínea do osso. Então, se o osso está aqui, ó, se ele está longilíneo, por exemplo, nessa posição vertical, a fratura em galho vai acontecer perpendicular, vai acontecer na horizontal. A fissura não, a fissura ela segue a mesma direção do corpo ósseo. Então, se ela é longilíneo, a fratura em fissura também aparece de maneira longilínea, beleza?
e também é uma fratura que nós chamamos de fratura incompleta. Já a fratura cominutiva é a fratura completa do meu osso, diferente da de galho verde. Ela pode acontecer com o mesmo mecanismo da fratura de galho verde, só que na fratura cominutiva eu vou ter uma aplicação maior de força e, consequentemente, eu teria uma maior fragmentação do meu tecido ósseo. O que é fragmentação? Eu vou quebrar esse osso em mais pedacinhos. Tudo bem? Depois nós temos outras 3 fraturas. Uma fratura transversal, é uma fratura completa, tá? Com liberação de fragmentos ósseos. A diferença em relação à fratura cominutiva é que na fratura cominutiva eu vou ter a liberação de 3 ou mais fragmentos ósseos. Na fratura completa, eu tenho a liberação de 2 fragmentos perfeitos do meu osso, beleza? Ela ocorre da mesma forma que a fratura cominutiva e a fratura em galho verde, com a aplicação de uma força perpendicular. E aqui eu tenho uma separação completa desses fragmentos, tá? E a fratura ela vai acontecer num ângulo reto no meu osso. Ela acontece de maneira perpendicular em relação à continuidade óssea, mas ela vai acontecer num ângulo reto, tá? E aqui, ao que consta, nós estamos vendo uma fratura no rádio. Pela posição, uma fratura do rádio. É uma fratura do rádio. Entendedores do osso aí, por gentileza, me deem um toque, mas pelo que eu estou vendo aqui do desenho, é uma fratura no rádio, tá? Então, a fratura transversal ela é completa, tem a separação de 2 fragmentos ósseos e a região de fratura segue um ângulo reto perpendicular ao eixo do osso. A fratura oblíqua acontece pelo mesmo mecanismo da fratura transversal, só que o rompimento do tecido ósseo para a separação dos 2 fragmentos, ele acontece numa direção diferente. Enquanto aqui, por exemplo, acontece em um ângulo reto, nesse caso horizontal no meu osso, que é onde eu aplico a força perpendicular, aqui eu tenho uma separação de fragmentos na diagonal, que é justamente um ângulo somando os eixos vertical e horizontal, é a nossa diagonal, beleza? Então, na fratura oblíqua, eu também teria a separação de 2 fragmentos, uma fratura perfeita, só que na hora que eu for olhar esses fragmentos, a minha lesão, quer dizer, o meu rompimento tecidual, não vamos trabalhar com lesão para osso, vamos trabalhar com rompimento tecidual. Ele acontece na diagonal, tá? Aí, galera, percebam que até aqui eu estou falando das fraturas clássicas, os mecanismos clássicos. Exceto a fissura, que ela pode acontecer pela aplicação de uma força direta sobre o meu osso, de baixo impacto para gerar arqueamento, mas com impacto suficiente para fraturar, na fratura em galho verde, na fratura cominutiva, transversal e oblíqua, o trauma sofrido, ele acontece de maneira perpendicular, tá? Na fratura oblíqua, esse trauma pode ser aplicado de maneira diagonal também sobre o osso, e é isso que reflete nesse rompimento tecidual na direção diagonal, tá? Enquanto nas outras eu tenho uma aplicação de força perpendicular clássica, tá? Que é quando a gente toma uma pancada direto sobre o osso. E aí, terminando esta parte das fraturas, nós temos uma fratura em espiral. E aí vocês vão lembrar que eu apresento um gráfico no começo do nosso assunto, falando sobre a resistência óssea com a aplicação de diversos tipos de força. Então eu tenho a aplicação de força compressiva, do qual o osso é mais resistente, a aplicação de uma tensão, do qual o osso já é um pouco menos resistente, ele tem resistência ainda, mas é menos em relação à compressão, e depois eu tenho a aplicação de uma torção sobre o meu osso, tá? E o que é torção? Quando eu fixo as 2 extremidades, nesse caso, as 2 epífises ósseas, e aplico uma força giratória em sentidos opostos, que é o mecanismo que a gente faz, por exemplo, para abrir uma garrafa de refrigerante, de qualquer outro produto, tá? O que eu faço? Eu fixo uma das bases da garrafa e a outra
eu aplico uma força de torção sobre a tampinha girando em algum dos sentidos, que é quando a tampinha pula. Aqui, pode acontecer de, dependendo do movimento que eu fizer, eu fixar o meu osso e girar as epífises em direções opostas, e aí, consequentemente, eu gero uma fratura em espiral, tá? Que é uma fratura por torção excessiva do meu osso. Por fim, não menos importante, eu tenho a fratura por estresse, tá? Essa fratura, ela é ocasionada pela aplicação repetida de pequenas cargas, gerando uma reação por estresse por esforço repetitivo. Esforço, Alan. Eu tinha corrigido isso aqui, cara. Pô, escrever errado no Mobral também não, né? Aí. Por esforço repetitivo, tá? Prolongado. Então percebam aqui, todo mundo está conseguindo ver legal essa figura aqui, a região das fraturas por estresse? Tá dando para enxergar legal aí? Tá sim, professor. Tá? Só dando um toque, eu dei um toque no começo para quem estava na sala quando eu abri a nossa aula. Deu um pau no meu software do Microsoft Teams, não sei o que aconteceu, eu estou dando aula pelo navegador. Então, se cair qualidade de áudio, cair qualidade de vídeo, me dê um toque para eu tentar mexer aqui, que eu estou apanhando um pouco para mexer no navegador, porque umas coisinhas estão em lugares diferentes, tá? O software não vai nem a pau. Então, na fratura por estresse, é uma fratura que acontece quando eu tenho a aplicação de forças, né, a aplicação de forças repetitivas por um longo período de tempo. Normalmente são forças de baixa intensidade, só que são forças que eu estou constantemente aplicando sobre o meu osso, e isso faz com que eu tenha um estresse sobre o meu osso e acabe gerando uma fratura por estresse, que na maioria das vezes vai ser uma fratura em fissura, não vai gerar a separação de fragmentos ósseos, tá? Vai ser uma fratura por fissura. Só que essa fratura surge por constantes aplicações de força de baixa intensidade, mas por um período muito longo de tempo. Muito comum nas Ler-Dort, nas lesões por esforço repetitivo ou nas doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que a gente vai ver no quarto ano. Beleza? A Jéssica falando que o Teams dela teve um problema assim esses dias também. Deve ser pau no sistema da Microsoft mesmo, né? Ainda bem que a gente está acabando já o nosso conteúdo aqui. Nós temos acho que mais 2, 3 aulas no máximo, então tem menos intempéries aí no nosso caminho. Galera, com relação à fratura, alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, curiosidade? Paulo já quebrou quantos ossos? Eu já quebrei e trinquei alguns da mão, professor, por causa do handball, quando bate bola, assim, sabe, nos dedos, às vezes tem umas fraturas, mas só, de resto, pé, essas coisas, nunca. Fratura jogando handball. É. Massa. Quer dizer, que ruim, né? Você se fraturou. Mas, assim, interessante você trazer esses casos. Ô, Paulo, vem cá, quantos esportes você pratica, assim, de diferente? Eu lembro que você já comentou, além do futebol, você comentou outras Eu modalidades. jogo futebol e handball só, professor. O resto eu brinco, sei brincar de vôlei, basquete, sei brincar, mas jogar mesmo que é bom nada daí. Tá certo. E aí, galera, tranquilo? Acredito eu que esteja. Então vamos seguir para o último conteúdo do ano, tá? Nessa ordem bizarra que eu fiz, né? Vou arrumar esses slides aqui, vai ficar da hora. Inclusive trocar esse layout velho aqui quadrado. Biomecânica das nossas articulações. Jéssica Vasconcelos está aí na aula, Jéssica? Oi, bom dia. Tô aqui. Bom dia. Jéssica, aqueles 5 minutinhos pós-aula depois, tem como?
Sim. Beleza, beleza. 5 minutinhos mesmo para não perder a aula da Vanessa aqui. Eu sempre atraso na aula da Vanessa, né? Como uns minutinhos a mais. Galera, vamos lá. Articulações, aquelas extremidades ósseas que permitem que nós façamos os nossos movimentos corporais, né? Todos os movimentos, no caso, movimentos angulares, né? Porque as nossas articulações vão sempre girar, vão sempre se movimentar em torno de um eixo. A função dela é permitir mobilidade em diferentes segmentos corporais. Se a gente pensar que o nosso corpo, se o nosso corpo não tivesse, por exemplo, articulações, né, nós seríamos parecidos com aqueles bichos do mar, estrela do mar, alguns moluscos que eles são ouriço, que eles são todos fixos, retos, né? E como nós bem sabemos, nós precisamos das nossas articulações nos ossos justamente para permitir maior mobilidade possível em diferentes segmentos, diferentes partes do corpo, membro superior, membro inferior, coluna, tá? Cabeça sobre a coluna cervical. E aí nós temos alguns conceitos que a gente já explorou anteriormente. E o primeiro que eu vou falar para vocês é sobre o grau de liberdade, tá? O que é o grau de liberdade de uma articulação? São os diferentes tipos e a quantidade desses diferentes tipos de movimento que eu consigo realizar na minha articulação, tá? Então, quando eu falo que eu vou trabalhar nos graus de liberdade do ombro, eu sei que o meu ombro faz abdução e o meu ombro faz flexão. Flexão e abdução. Faz também uma hiperextensãozinha aqui atrás. Agora, se eu for falar de amplitude de movimento, eu vou falar... Deixa eu só ver se a camisa está furada no sovaco aqui. Não tá, para poder mostrar na câmera. Se eu for falar de amplitude de movimento, eu estou falando da quantidade de movimento que eu consigo realizar dentro do meu grau, do meu grau de liberdade da minha articulação, dentro dos graus, né? Então, vamos lá. No grau de liberdade do ombro ainda, eu tenho abdução e tenho flexão, tá? Qual que é a quantidade máxima de abdução que eu consigo fazer? Ela é próxima de 180, eu não vou lembrar agora, mas é 176, 75. Isso daí, em método de avaliação, acho que vocês vão ver melhor. Agora, de verdade, deu branco, mas não dá 180 completo, na hora que eu faço a abdução completa do ombro, até porque eu tenho uma limitação anatômica do deltoide. Agora, na hora que eu faço a flexão sim, eu faço 180 bonitinho, tá? Eu consigo sair da posição neutra do meu eixo zero e faço um movimento de 180 graus, tá? Então, quando eu vou medir a amplitude de movimento do meu paciente, uma determinada articulação, eu quero saber a quantidade máxima daquele movimento que o meu paciente consegue fazer. E como o movimento ele é sempre angular, ele é sempre acontecendo em torno de um eixo, esse movimento vai ser dado em graus, tá? Não vai ser dado em metro, porque é em graus que a gente mede movimentos angulares, beleza? Então, grau de liberdade de uma articulação tá relacionada a quais movimentos, né, eu consigo fazer aquelas articulações, e a amplitude de movimento é a quantidade de movimento que eu consigo fazer dentro de um mesmo movimento. É a quantidade em graus de movimento que eu consigo fazer. E essa informação é muito importante para a nossa prática fisioterapêutica, porque muitos dos nossos pacientes terão limitação na amplitude do movimento, terão limitação direta na amplitude do movimento, tá? E aí eu justamente vendo a amplitude, ou que nós chamamos de ADM, né? A limitação na amplitude de movimento, eu consigo acompanhar ao longo da terapia qual que é a quantidade maior de movimento que ele está ou não conseguindo fazer e, consequentemente, o quão ele está melhorando ou não dentro do quadro dele. E aí eu tenho algumas arquiteturas da minha articulação para que eu possa trabalhar. Isso aqui a gente já viu em anatomia, eu vou dar uma passada só para a gente lembrar de alguns tópicos, para a gente depois voltar para a nossa biomecânica, tá? Então vamos falar da sinartrose,
tá? São articulações fixas, imóveis, utilizadas para amortecimento de impacto, mas com pouca ou nenhuma mobilidade. Como é o caso das suturas, do qual eu tenho o encaixe de lâminas ósseas, tá? Ou da sindesmose, que são articulações unidas por um tecido fibroso, tá? Na sutura eu não tenho movimento nenhum, eu tenho só absorção e redistribuição de impacto por todas as lâminas ósseas interconectadas, como é o caso do nosso crânio. Agora, na sindesmose eu tenho um movimento limitado, mas eu já tenho um movimento maior, como é o caso da nossa articulação entre a nossa articulação rádio-ulnar, que quando eu faço os movimentos de pronação e supinação, eu percebo um giro do rádio sobre a ulna, tá? Suficientemente para que eu possa fazer da supinação partir para a pronação, né? E, consequentemente, fazer os movimentos que eu preciso giratórios no meu antebraço, sob o mesmo eixo do braço como um todo, beleza? Esse movimento é permitido quando eu faço o giro do rádio sobre a ulna. Só que o rádio não se desarticula, não solta da ulna, eles trabalham como se fossem um osso só. E esse movimento só é permitido justamente por esse tecido fibroso que liga o rádio à ulna, tá? Permitindo um movimento limitado de um osso sobre o outro, sem, entre aspas, desconectá-los, tá? Sem soltar, no caso, o rádio da ulna e vice-versa. Era o rádio mesmo, aquele osso lá. Eu tô vendo aqui, ó. Era o rádio mesmo, aquele osso que a gente viu fraturando nas figuras lá. Anfiartrose. Anfiartrose já é um tipo de articulação com um pouco mais de movimento. Ela vai ter no seu corpo um tecido fibrocartilaginoso, tá? Ele tem duas funções. Eu permito uma maior quantidade de movimento em relação às sinartroses apresentadas. Só que aí, no caso, a absorção de impacto também vai ser um fator muito importante na função articular. Então, eu tenho mais movimentação da minha articulação, mas a absorção de impacto, dependendo da articulação, vai ser o ponto principal. Como é o caso, por exemplo, da nossa coluna vertebral e da nossa sínfise púbica, tá? Quando eu falo do externo e do processo xifoide unindo as minhas costelas, que tem uma continuidade cartilaginosa em sua terminação, nas costelas, o nosso externo e essa continuidade cartilaginosa que eu tenho nas costelas permite justamente a expansão da caixa torácica durante a nossa inspiração e a nossa expiração. Na coluna vertebral, a função da nossa coluna vertebral é manter a posição e a estrutura, a nossa estrutura do tronco organizada e sustentada. Então, sobre a coluna vertebral, eu tenho uma aplicação de peso constante muito grande, tá? Se eu fizesse essa aplicação direta sobre o osso com o tempo se desgastaria e fraturaria, tá? Então, o que acontece? Além de eu ter um osso trabecular, quer dizer, um osso com uma presença trabecular muito grande, ele é quase todo trabecular, a nossa vértebra é quase toda trabecular, independente do segmento, se é cervical, torácica ou lombar. Eu tenho discos intervertebrais entre as minhas vértebras que permitem que, em conjunto com o osso trabecular da vértebra, de uma vértebra para outra, eu consiga redistribuir a aplicação de força da região mais superior do meu tronco para a região inferior, e isso se reflete, inclusive, no tamanho do corpo vertebral de cada segmento vertebral. Vocês vão olhar lá, por exemplo, que as vértebras cervicais são pequenas, aí nas torácicas elas vão aumentando de diâmetro, e quando chega na lombar, ela já tem um diâmetro bem maior, uma configuração bem maior. Justamente porque, conforme eu direciono inferiormente a força sobre o meu tronco, maior é a força aplicada no meu tronco. E, consequentemente, maior é o peso que as vértebras inferiores têm que sustentar em relação às vértebras superiores. Para fazer isso, eu tenho um disco... Eu tenho um disco de cartilagem sobre essas vértebras, justamente para que eu possa ajudar a redistribuir essas cargas sem fraturar minha vértebra. Síntese pública, a mesma coisa. Eu vou ter um disco fibrocartilaginoso
unindo os ossos do meu quadril, de modo que eu possa ter maior mobilidade do quadril quando eu for fazer os movimentos de abdução, de flexão, de extensão da articulação entre o meu acetábulo no meu quadril e a cabeça do meu fêmur, beleza? Bom, aqui o exemplo da fibrocartilagem no disco fibrocartilaginoso na sínfise púbica e na minha coluna vertebral, no caso, os discos intervertebrais, que eles têm uma estrutura central gelatinosa que permite mobilidade entre as vértebras, que eu vou chamar de núcleo gelatinoso, tá? Ou, dependendo, se vocês estiverem estudando pelo Guyton, núcleo pulposo. Aí eu vou depender da Lilian, porque a Lilian está mais a par das atualizações de termos anatômicos. Eu não lembro se é núcleo pulposo, núcleo gelatinoso, ou se tem outro nome, né? Quando eu estudei, há 10 anos atrás, era núcleo pulposo. Esse núcleo, qual que é desse núcleo? Ele dentro do disco, de uma vértebra para outra, ele é um ponto que permite que a minha vértebra possa se movimentar sobre a vértebra inferior. Então, por exemplo, se eu quero fazer extensão de tronco, o núcleo pulposo ele se move anteriormente e a minha vértebra se projeta posteriormente. Se eu quiser fazer a flexão do tronco, já é o contrário. O núcleo pulposo se move posteriormente e a minha vértebra se move anteriormente, tá? Ele vai funcionar justamente como um tipo, muito entre aspas, de alavanca, movimentando a vértebra de um lado para o outro para que eu possa fazer flexão, extensão e inclinações laterais. De artrose ou articulação do tipo sinovial, são as articulações mais móveis. Ela tem uma camada de cartilagem hialina na superfície articular, tá? Algumas articulações possuem uma grande quantidade de líquido sinovial, principalmente articulações que têm uma grande amplitude de movimento ou que têm um grau de liberdade maior, e são envoltas por uma cápsula articular, por estruturas ligamentares em torno da minha articulação, permitindo maior acoplamento dos meus ossos que compõem essa articulação, sem comprometer a amplitude de movimento dentro dos diferentes graus de liberdade. Então, numa articulação sinovial, eu vou ter um maior movimento. Então, uma articulação que vai se mexer muito mais do que as outras apresentadas anteriormente. Então, precisa ter estruturas maleáveis a esse movimento. Por que da cartilagem articular, né? Ou na cartilagem na superfície articular, pelo menos? Para que não ocorra desgaste ósseo. Para que na hora que eu estiver movimentando o meu osso não entre em atrito de uma estrutura com a outra e não acabe se desgastando, tá? Por exemplo, o joelho, a articulação do joelho, do quadril e do ombro tem uma grande quantidade de lubrificação. Além da superfície cartilaginosa, eu também tenho um líquido lubrificante para facilitar a movimentação de uma superfície sobre a outra, beleza? E aí, diferentes tipos de articulação sinovial ou de artroses. Primeiramente, as articulações deslizantes, tá? No plano artrodial, do qual os ossos eles não vão se movimentar um sobre o outro. Eles vão se movimentar lateralmente um do lado do outro, permitindo a movimentação da nossa articulação, como é o caso dos nossos ossos intercarpais ou intertarsais. Articulação em dobradiça ou em gínglimo, tá? Que essa articulação, aqui a nossa articulação deslizante, e aqui a dobradiça em gínglimo, que é o caso da articulação do cotovelo, do qual o olecrano na una se move sobre a extremidade, sobre os côndilos do nosso húmero, tá? Aqui na articulação dobradiça eu tenho uma superfície convexa e outra superfície côncava, com o movimento de dobradiça, como é o movimento da nossa porta, por exemplo, do batente da nossa porta.
Articulação trocoide ou articulação em pivô, que é a articulação das duas primeiras vértebras, da atlas e da axis, do qual a atlas ela se prende ao dente da axis e ela gira em torno da axis. Uma vértebra gira sobre a outra, permitindo o movimento da nossa cabeça. Temos também articulação condiloide, tá? Ou elipsoidea, que é uma articulação no formato oval, beleza? Uma extremidade é côncava e a outra é convexa, só que o convexo ele é oval. E aí eu dou o exemplo da articulação do nosso quadril, da cabeça do fêmur se articulando com o nosso acetábulo, tá? A articulação condiloide, ela permite um grau de liberdade maior. Articulação celar ou articulação em cela, que aí eu estou dando o exemplo aqui da articulação carpo-metacarpal da primeira falange ou articulação do nosso polegar opositor, ela se projeta na forma de uma cela de montaria mesmo, uma cela de cavalo, né? E aí ela vai ter os mesmos movimentos da articulação condiloide, com o mesmo grau de liberdade. Só que aí percebam que ela é um pouco mais achatada e um pouco mais... ela é um pouco mais achatada e ela tem uma adesão maior, né, um encaixe melhor das suas extremidades em relação à articulação condiloide, beleza? E na articulação globosa, eu tenho uma configuração parecida com a articulação condiloide, com superfícies convexas e côncavas, tá? E aí eu tenho também os graus de liberdade parecido com os graus de liberdade da nossa articulação condiloide. Essa articulação globosa, por exemplo, é como se encaixa a articulação do nosso ombro, como a cabeça do húmero vai interagir com a cavidade glenoide da nossa escápula, tá? Claro, eu não tenho a mesma aderência na articulação globosa em relação à articulação condiloide. A cabeça do fêmur se encaixa perfeitamente no acetábulo, enquanto que na nossa articulação do ombro eu dependo muito da ação muscular e dependo muito da cápsula articular para poder acoplar e para poder dar suporte para a articulação, para que a cabeça do húmero ela não se desprenda da cavidade glenoide. Ela gira sobre a cavidade glenoide, mas anatomicamente não tem nada acoplando nem segurando esses dois ossos, tá? Quando eu falo só de osso, quando eu falo do quadril, o osso do acetábulo prende a cabeça do fêmur. Na articulação do ombro, a cabeça do húmero ela está solta em relação à cavidade glenoide. O que dá suporte para essa articulação? A cápsula articular do nosso ombro e também os músculos do manguito rotador e o músculo deltoide sobre o nosso ombro, beleza? Bom, na aula que vem a gente continua, que a gente tem que ainda falar de outras articulações e de componentes biomecânicos de resposta do nosso osso, beleza?